Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um IFCast. Hoje estamos com Thomas Balaban, assessor de investimentos da XP. E o tema de hoje é educação financeira, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, olá a todos. Meu nome é Thomas Balaban, que nem o Marcos falou, sou assessor de investimentos. E se me permite falar um pouco rapidamente do que eu faço, só para dar uma contextualizada melhor. Eu trabalho como assessor de investimentos e eu ajudo as pessoas a investirem melhor o seu dinheiro. Então eu monto estratégias, monto carteiras. A gente compara muitas vezes o assessor de investimentos a um médico das finanças, no sentido de que a gente ouve o cliente, entende a sua dor, a sua necessidade, os seus objetivos e propomos uma solução. De certa forma, um remédio para a sua dor financeira, para que no longo prazo os nossos clientes conquistem a sua independência financeira. Ótimo, excelente. Para a gente começar esse assunto importante, a gente já tem que começar com qual é a importância da educação financeira no nosso dia a dia. Perfeito. A educação financeira ela é importantíssima, uma das coisas mais importantes que você tem na sua vida, porque é ela que vai permitir com que você conquiste uma independência financeira, com que você não dependa de salário para viver, não dependa ali de trabalho, não dependa de emprego. Ela é uma alternativa a você ter outras formas de renda, no sentido de que você consegue, poupando dinheiro ali todo mês, você vai conquistando ali um patrimônio, uma alternativa que você pode usar tanto para usufruir no presente, como para guardar no futuro para imprevistos, tanto para deixar ali como herança, para herdeiros. Então, a educação financeira ela permite com que você atinja resultados no curto, médio e longo prazo. Ela dá esse panorama 360 graus para que você consiga uma independência financeira. E ela é muito importante no dia a dia, com certeza. Excelente. E já vem outra pergunta logo em seguida, né? Nessa questão do brasileiro, né? Em geral, ele está apto a se manter financeiramente estável? É uma, é uma condição bem complicada que a gente tem no nosso país, na verdade, porque não nos é ensinada educação financeira nas escolas, não só nas escolas, como não na nossa cultura. Em casa você não aprende a, a importância de poupar o dinheiro, você não aprende nada sobre investimentos. E quando eu falo educação financeira, eu nem estou falando ali de você saber como investir na bolsa, como investir ali em fundos imobiliários. Eu falo de você ter ali o hábito, você ter a disciplina de uma parte do teu salário você conseguir poupar, você conseguir usufruir dele no longo prazo, né? No futuro, você trocar essa parte. E as pessoas pensam que se eu for poupar o meu dinheiro agora, eu não vou poder aproveitar, eu tenho que curtir a vida agora. Inclusive, a cultura do brasileiro é muito de consumo excessivo, né? As pessoas, Uhum. elas não gostam não pensam em poupar. Isso está muito embutido na nossa cultura do nosso país. E a verdade é que você consegue, poupando ali 10, 20% da sua renda, você pode já conquistar coisas inimagináveis no longo prazo. Tem até uma história interessante que é a lei da quinta parte. Essa lei, ela conta a história de um faraó que tinha essa cabeça de não se planejar para o longo prazo, então ele estava ali, as plantações dele de vacas, gado, né, tudo isso estava usufruindo muito bem, estava dando certo. Só que daí veio um consultor, um assessor dele, e avisou que o tempo que eles estavam vivendo agora eram 7 anos de tempos bons. E dali para frente a previsão era que seriam 7 anos de tempestade, as plantações não iriam desenrolar bem e os gados também iam contrair algumas doenças. E foi aí que eles começaram mês por mês a deixar de consumir na verdade 20% das suas plantações, dos seus gados. Eles deixaram para consumir isso nos tempos difíceis. Então,
quando chegou a tempestade, eles já estavam muito preparados. E por isso eles conseguiram passar por esses imprevistos sem nenhum problema. E é exatamente isso que as pessoas precisam enxergar. Você não precisa parar de ir em festa, parar de curtir a vida para poupar, para investir. Você consegue ali, poupando de 10% a 20%, já construindo de mês a mês, você consegue construir uma boa renda. E é assim que você vai construindo. No curto prazo, parece que não dá resultado. Mas é porque é no longo prazo. Você vai vendo, mês a mês, você fazendo essa poupança, no longo prazo o resultado é muito bom. Eu acho que tem um pouco a ver também com aquela cultura do imediato, né? A gente tem a impressão de que se coloca o dinheiro amanhã, já quer que logo no outro dia já tenha rendido tanto, né? Inclusive, nessa questão da questão da cultura, que não nos é ensinado nem em casa, muito menos nas escolas, como seria possível a gente inserir a educação, né, financeira na vida das crianças e jovens de forma a criar essa consciência financeira, né, no futuro deles? Uhum. Eu acho que para começar, as pessoas precisam entender o que é educação financeira, entender o que é investimentos. É muito atrelado aos investimentos a ideia de risco. As pessoas pensam que investimento é só ação, agora criptomoedas, né, que está mais no radar, que são realmente investimentos mais agressivos, mais arrojados. Mas a verdade é que esse mercado é muito mais amplo. Ele atende todos os perfis. E as pessoas precisam entender que mais vale a disciplina de poupar do que o desejo de multiplicar. Se a pessoa ela só fica visando o curto prazo, vou investir hoje e mês que vem já vou resgatar, já vou gastar. Realmente, o resultado era mais fácil você ter gastado no primeiro dia, porque no curto prazo não vai fazer diferença mesmo. O que você tem que ter em mente é a disciplina, o hábito ali de construir isso pro longo prazo. E para começar a fazer essa mudança, as pessoas precisam entender o que é educação financeira em casa, em casa, porque antes de aprender na escola, você tem que aprender com a sua família. Recebendo mesada ali todo mês, os pais precisam explicar para os seus filhos que o importante da mesada ali é a criança poupar, a criança já entender que dinheiro não é feito para apenas gastar, é feito para fazer um planejamento financeiro, é feito para começar a conquistar a independência financeira no futuro. E a gente já está vendo que esse fenômeno está acontecendo. Os investidores têm aumentado bastante. A gente chegou a 5 milhões de pessoas que investem na Bolsa Brasileira, aqui no nosso país. E se comparado com o crescimento dos últimos anos, foi muito menor. Então, esse fenômeno está começando a surgir. E a gente até vê que o próprio tema da educação financeira está muito mais presente nas discussões. E é assim que a gente vai começando. Inclusive, outro dado interessante é que mais de 70% da população brasileira é endividada. Então, se você está endividado, você não consegue ali nem se manter as contas, você não vai nem pensar em investimentos. Então, começa por aí também. As pessoas precisam mapear os seus gastos, mapear a sua renda e fazer um planejamento para que entre mais do que saia. Para daí pensar também em começar a poupar, porque realmente você não tem como poupar ali se você está endividado, né? Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, Thomas. É, assim, eu sempre trabalhei com mesada com os meus filhos. Meus filhos eu nunca comprei o primeiro celular deles, eles compraram com o dinheiro deles, eles economizaram para Maravilha, comprar o primeiro celular. que Mas legal. eu penso nisso porque eu tinha uma condição que eu podia dar uma mesada para os meus filhos. E quem não tem? Como é que a gente cria essa cultura numa parcela da população que não tem dinheiro para sobreviver? Como é que chega no final do mês, né? Essa é uma questão muito difícil. Talvez eu tenha te colocado numa rascada, mas assim, essa é uma questão para mim essencial. É uma pergunta bem boa mesmo. E é verdade, o Brasil, a gente não tem uma educação financeira tão avançada porque a gente é um país emergente.
boa parte, uma grande parcela da população não tem saneamento, não tem água potável, uma grande parte não tem nem uma casa mesmo para viver. Então a gente tem sem contar as questões fiscais, políticas, toda essa instabilidade que para a gente é rotina, mas em países com educação financeira avançada e desenvolvida não é rotina. Então tem todas essas questões que jogam contra o nosso país. A gente não é por acaso que a gente não tem educação financeira. E como eu falei antes, uma forma de você começar a virar a chave é mapear os seus gastos. Você tem que entender por que eu estou endividado, por que eu estou gastando tanto. E mapear os seus ganhos. Você tem que conseguir com que os seus ganhos sejam maiores que os seus gastos. E mostrar isso para sua família. Mostrar, eu não posso gastar mais do que eu ganho. Isso aí não faz sentido. E mostrando isso para os seus filhos, mesmo independente de mesada, você tem que mostrar na prática. A prática é o melhor exemplo do que ficar apenas na teoria. E é assim que você consegue fazer com que as pessoas entendam. Mas, realmente, tem muitas pessoas que a realidade é complicada, mas o primeiro passo é sair do endividamento. Sair dessa condição de ficar no vermelho, para daí, o próximo passo ser falar de educação financeira. Thomas, só fazer um complemento aí, eu achei esse ponto da Márcia muito pertinente, porque assim, a gente vai ver essas coisas de educação financeira, vai falar sobre finanças, as pessoas têm uma noção muito assim, de que tipo, finanças é uma coisa muito avançada, é uma coisa só pra gente que já tem muito, porque tipo, e muito complicado, né? Tipo assim, ação, dividendo, aí os vários tipos de formas de investimento, né? Taxa de juro, renda fixa, renda variável, são as coisas que acabam confundindo, né? Mas aí você trazendo essa perspectiva, tipo assim, de dar um outro olhar para isso, né? De você ver e falar, finanças não são só essas coisas, são coisas também básicas, tipo assim, a gente não pode gastar mais do que tem, a gente tem que ver o que está gerando muito gasto e tentar dar uma segurada para sair da dívida e tal, não ficar se endividando toda hora. É uma visão importante, né? Infelizmente tem as pessoas que, assim, eu acho que tem gente que realmente vale muito o imediatismo, mas, assim, pensando como uma coisa mais de país, assim, acho que tem uma classe das pessoas que a solução para elas tem que estar no agora. Não tem como a gente muito achar que a vida delas, que a melhor solução está a longo prazo, porque tem gente que tem problemas gravíssimos de curto prazo também, né? Sim, com certeza. O que eu estou falando aqui não vai se aplicar para 100% das pessoas. São degraus. São degraus. Você vai primeiro mapear os seus gastos, para depois começar a criar a disciplina de poupar, para depois entender os tipos de investimentos. E se você não consegue nesse momento, não tem problema. Você tem que ter a consciência que você não consegue, mas que você quer. Você quer mudar isso. E querendo, o poder do querer é muito grande. E não é do dia para a noite. Você não vai sair do vermelho amanhã. É uma coisa ali de longo prazo, né? Também, fazer esse planejamento financeiro. E se você não consegue poupar ainda, não tem problema. Faz essa mudança gradual que vai dar certo. E, como eu falei, poupando 10, 15, 20% da tua renda é pouca coisa, para que você não precise mudar toda a sua estrutura, todo o seu usufruto. Então, vai no bar, vai curtir com os amigos, compra um carro. Você não precisa parar com isso para começar a investir. Você consegue fazer os dois, mas não dá para apenas fazer um. Eu acredito muito que tudo em excesso faz mal. Não importa o que for. Então, Com certeza, faz um pouco de cada coisa que com certeza vai dar certo. Inclusive, já entrando nessa questão sobre as dívidas, né? Existe aquele método, né? O 50, 30, 20, né? Que é o 50 para necessidades básicas, né? O essencial. Tem o 30% do salário para gasto supérfluo, né? Lazer, no geral. E o 20% para pagamento de dívida ou até mesmo investimento.
Tem algum outro modo que a gente pode utilizar para organizar a questão do salário, para a gente poder futuramente, por exemplo, aplicar o dinheiro? Aham. Essa regra ela é bem famosa, ela foi inventada pela Elizabeth Warren e, como eu falei antes, a realidade de um não vai ser a mesma realidade do outro. Então, é uma ideia que é muito válida. Você separar uma parte para curtir, uma parte para dívida, uma parte para investimentos. É exatamente isso. É assim que você vai fazer o seu planejamento. E mas também tem pessoas que a porcentagem de dívida vai ser um pouco maior. Tem pessoas que simplesmente não vão querer deixar de curtir, então a porcentagem que vão deixar ali para lazeres vai ser maior. E tem pessoas que não têm muitos gastos, não estão endividadas, então a parte de investimentos vai ser maior. Então vai variar, não é a mesma coisa. Como o médico prescreveria para o paciente um remédio, ele não vai prescrever o mesmo remédio para o outro. É personalizado. Então, a ideia com certeza é válida para 100% das pessoas, mas vai depender da realidade de cada um. Entendi, entendi. Mas existe uma melhor maneira de manter o orçamento organizado e dessa forma um pouco mais descomplicada? Eu acho que você pode procurar, às vezes, até um consultor financeiro, alguém dessa área te ajuda você a mapear, te dá dicas e faz um planejamento financeiro com você. Ou você pode fazer por conta própria, mapeia, hoje eu gastei com isso, semana passada eu gastei com isso. Você escreve no papel para você visualizar bem. E você coloca do outro lado, eu vou receber isso, eu vou receber tanto, e você coloca na balança, né? E a parte de ganhos, se não está maior, você tem que diminuir algum gasto. Uhum, entendi. De qualquer forma, você tem que, né, se adaptar ao que te convém, né, ao seu salário, aos seus problemas com dívida ou não, né? Uhum. Interessante. Inclusive, segundo dados divulgados na imprensa, a população brasileira, ela, né, foi até citado que ela está mais endividada nos tempos atuais, né? E muito dessas pessoas, elas não percebem o endividamento e vão se envolvendo cada vez mais em dívidas, inclusive com cartão de crédito, por exemplo. Como que a gente pode estar atento a isso? Quais as suas dicas para a gente poder organizar e tentar escapar dessas situações? Quais são os principais vilões do endividamento da população? Eu acho que o principal vilão é a nossa cultura, na verdade, porque a população ela não sabe nada de conceitos financeiros. Foi feita uma entrevista pelo G1, se eu não me engano, sobre juros compostos. E mais de 70% dos entrevistados erraram, eles não sabem o que é juros compostos. E a ideia esse conceito é do investimento, porque, por exemplo, você tem R$ 500 investidos e 1% ao mês de ganhos, daqui a um mês você vai estar com R$ 505. Mas daí no próximo vai ser 1% sobre R$ 505. Então já vai ser um pouco maior. E no longo prazo é uma bola de neve que vai se formando. E as pessoas elas não conseguem entender isso. Porque não é ensinado, não está na cultura. E os gringos, eles têm a visão de que o Brasil é o país do futebol, da samba. E óbvio que a gente é muito mais que isso. Mas também não é sem motivo que eles têm essa visão. A gente tem uma cultura muito forte para festas, para curtir o presente, não pensar muito no longo prazo. E é um desafio que a gente tem. Eu, até como assessor de investimentos, é parte do motivo de eu ter escolhido essa profissão. Ajudar as pessoas a investirem melhor, a entenderem que é possível você ainda curtir. Não precisa mudar a realidade do Brasil para fazer essa virada de chave no planejamento financeiro, né? Então, tem todas essas questões. O cartão de crédito, com certeza, é o exemplo mais claro que a gente tem de endividamento. As pessoas elas gastam, não precisa pagar agora, então vou acumular e mês que vem eu vejo. Não dá para fazer isso, né? Você gastou tanto hoje, se você ainda não tem um controle claro das
dos seus gastos, das suas dívidas, você tem que mapear. Não dá para só ver ali no final do mês o boleto ali da fatura, que daí você vai ver como que vai ter, né? Tem que ter um planejamento de longo prazo. Entendi. Inclusive, hoje, né, com a internet, esse assunto sobre os investimentos e finanças no geral, eles estão começando a ganhar esse espaço, né? Como já foi dito mais cedo. Mas o que há por aí de conteúdo, né, que é possível já entrar de cabeça no mundo dos investimentos? Na verdade, é possível entrar com um conteúdo que já tem? E quais as principais fontes, né, e perfis que as pessoas deveriam, né, seguir para realmente incorporar a aplicação de investimentos no cotidiano e partir para a prática com uma certa confiança? Porque a gente sabe que tem muita matéria, muita coisa, mas elas realmente são corretas? A pessoa pode confiar aí de cabeça nisso? Com certeza. Investimentos é uma coisa que, para quem não conhece muito, muita coisa, muita gente falando coisas diferentes. No YouTube mesmo você vai encontrar pessoas falando que a Bolsa de Valores é maravilhosa, que é segura, e vai encontrar pessoas falando que ela é um cassino, que não serve para nada. E nenhuma das afirmações estão 100% corretas. Então, é difícil você saber quem está quem está falando a verdade num mundo tão amplo quanto os investimentos. E vai parecer que eu sou suspeito para falar, mas uma forma é você procurando um assessor de investimentos, alguém ali para te auxiliar. Porque o assessor de investimentos vai estar ali acompanhando sempre o mercado, vai te ouvir, vai entender as suas oportunidades e vai estar sempre do teu lado. Você tem alguma dúvida, ele vai ser alguém que vai estar ali junto com você. Mas falando de fontes, eu acho que para começar você tem que entender as formas básicas de investimento. Então, entende o que é renda fixa, como que ela funciona. É um contrato de empréstimo, mas eu estou emprestando dinheiro para quem? E quando que eu vou ganhar esse dinheiro de volta? E renda variável também. Eu estou virando sócio de uma empresa, sócio de um fundo imobiliário, mas qual que é o risco disso aí? Eu vou ganhar dinheiro quando? E se eu perder, o que eu faço? E tem quanto que eu pago de imposto? Então tem todas essas questões. Tem muito conteúdo bom. Então, o mais importante é você saber o que você está procurando. Então, faz o seguinte: mapeia o quanto você consegue poupar, mapeia o seu perfil de investidor. Eu aguento investimentos mais agressivos, investimentos mais conservadores, ou eu sou o cara mais moderado. Então, entende o que é o teu perfil. E o dinheiro que você vai investir é um dinheiro que você vai precisar daqui para frente? Se não for, é mais propício colocar em investimentos mais moderados. Se é um dinheiro que talvez você precise, coloque em investimentos conservadores. Não vai arriscar esse dinheiro e, caso dê algum imprevisto, você vai acabar perdendo, né? Então, você tem que entender o seu perfil e aí vai engatinhando. Não é um bicho de 7 cabeças, investimento não é uma coisa arriscada. Então, entende ali alguns conceitos e sabe o que você quer. E é nessa linha. Mas aí, Thomas, mas tipo assim, vamos supor, se eu quiser estar cotidianamente me informando sobre isso, para ter noção de como é que estão as coisas, tipo assim, para eu ter realmente uma visão ampla de como que tá as notícias, principalmente as notícias, né, que são a respeito do mundo do investimento. Então, tipo assim, tal setor está mais propenso a valorizar por causa disso que aconteceu na economia, de tal lugar. Tal empresa estão especulando aí que vai cair, vai desvalorizar, ou dentre os tipos de investimento, esse daqui é o que está melhor. Que perfis, que redes que eu posso seguir? Por exemplo, se você pegar o Instagram, quem que eu deveria seguir nesse meio para eu estar com o meu cotidiano alinhado com isso, para eu ficar cada dia mais informado, mais por dentro desse mundo? Perfeito. É um site que eu gosto bastante, é o Infomoney. Ele é um site de notícias e ele fala do mercado econômico no geral. Então ele fala do que está acontecendo na política, fala ali de ações também, de investimentos. Ele dá um panorama geral. E é um site muito bom porque ele tem uma linguagem ali não muito complexa e ele agloba muita coisa.
Desde das coisas mais específicas como ações, setores, quanto as questões mais macroeconômicas, política, Bacana. temas fiscais. É bem interessante. A Suno também é bem legal. É um site de notícias e tem uma visão mais específica para investimentos, não tão macroeconômica, mas também é muito, muito legal. Tem também vários influenciadores que é legal seguir. Inclusive, a própria XP, toda manhã, ela solta um morning call com as principais notícias do dia. E é uma forma boa de você entender como que os investidores pensam, porque você acompanhando ali toda manhã, dura ali máximo 5 minutos, toda manhã você separa ali para escutar, você já vai entendendo como que os investidores estão pensando, o que está no radar deles, como que o mercado vai se comportar hoje. Então você vai desenvolvendo esse know-how, essa leitura de mercado, que é muito importante. E é uma coisa que você vai construindo. E tem vários influenciadores, Bruno Perini, tem também o próprio Thiago Nigro, Natália Arcuri. Eles têm uma linguagem simples e é muito importante você conseguir entender o que está sendo falado. Então tem todas essas fontes. Fonte é o que não falta, com certeza. E esse morning call aí que a XP faz mas ele é o quê? Ele é uma coisa no YouTube que solta, que tem tempo de 5 minutos? É um e-mail? Como é que é isso? Uhum. Ele é soltado tanto no canal no YouTube como no site de conteúdo XP, conteúdos XPI. Mas ele é soltado também no YouTube ali por volta das 8 da manhã. Às vezes atrasa um pouquinho, mas ele fala de cenário econômico, fala de ações, até divisões da XP sobre setores, fala de exterior, agloba ali cenários fiscais, eleições, tudo isso em menos de 5 minutos. Então é uma forma de você conseguir sintetizar muitos conhecimentos dispersos de forma simples. Bacana, maneiro. Inclusive, na verdade, te fazer uma pergunta. Na questão para investimento para os iniciantes, né? Que geralmente é aquela pessoa que quer começar a investir, mas quer uma certa segurança. Temos diversos, né, modos de investir, né? Tem os fundos de investimento, temos o LCA, o LCI, CDB, enfim. Mas todos eles, para o iniciante, seria o mais ideal seria talvez um tesouro direto, que tem. Assim, a gente sabe que não tem a proteção do FGC, mas tem uma garantia do próprio Tesouro Nacional. Você acha que seria um ótimo pontapé inicial? Eu diria que depende. Os títulos públicos, eles são os investimentos mais seguros que você pode ter, porque é a segurança do governo. Então você só não vai ser pago se o governo quebrar. Então é a última instituição que quebraria, né, no país. E com certeza são bons investimentos, mas não tem como afirmar que é o melhor, porque por eles terem essa segurança, eles têm também taxas um pouco menores. E os CDBs, por outro lado, eles têm pagamentos melhores. Tem a garantia da FGC. O que é FGC? Fundo Garantidor de Crédito. Até R$250 mil que você tem investido em um CDB, caso a instituição quebre, você recebe o seu valor de volta. Então é uma garantia também. Sim. E uma ideia que eu gosto muito é diversificação. Diversificação de investimentos. Não aplica a sua carteira em um ativo só. Em vários, né? Em vários, porque você aplicando em ativos diferentes, com características diferentes, que respondem ao mesmo fator macroeconômico de formas diferentes, você embute uma proteção na sua carteira. Compara um time de futebol. Você não vai fazer um time de futebol só de atacantes, só de goleiros. Cada jogador vai ter uma função diferente. Então vai ter o meio de campo, vai ter o lateral esquerdo, lateral direita, que vai fazer tal função, que vai proteger o gol, não sei o quê. E a sua carteira de investimentos, ela tem que ter essa função. Cada ativo, ele não tem que estar ali por estar, ele tem que ter uma função. Esse aqui vai ser mais agressivo, porque eu acredito que vai ter um potencial de valorização muito grande. Esse ativo vai ser mais seguro, porque vai ser a minha reserva de oportunidade.
Então, quando eu ver outras oportunidades, eu vou tirar desse investimento seguro, que vai estar rendendo, e vou aplicar em outras. Esse outro investimento vai ser para me pagar dividendos. Então, eu vou receber uma renda passiva recorrente. Então, cada ativo vai ter uma função diferente na sua carteira. E eu diria que não tem como afirmar com certeza, né? Você aplica ali pode aplicar em título público, pode aplicar em CDB, mas não aplica em uma coisa só. É o que eu diria de conselho, né? Perfeitamente, perfeitamente. Inclusive, hoje se fala muito que a poupança ela morreu, né? E deixar o dinheiro Isso. nela é praticamente jogar fora, né? Qual, Aham. qual que é a melhor forma, então, de manter o dinheiro protegido contra a inflação? A inflação ela é um fator, é um problema rotineiro aqui no Brasil. Inclusive, um dado interessante, desde que o real foi criado lá em 94, se a gente pega R$ 100 lá em 94, hoje eles valeriam menos de R$ 15. Então, a nossa moeda ela tende a se desvalorizar, e se desvalorizar muito. E a inflação ela é sempre um problema. A gente hoje está com uma inflação de 10%, que ainda tá tendo, a gente está tendo dificuldades para diminuí-la. Ela está se mostrando muito resiliente. Isso não só no Brasil, no mundo inteiro. Mas a gente é até engraçado que a gente já está numa rotina de enfrentar a inflação. Então a gente já sabe como aumentar a taxa de juros, como conter. Enquanto o mundo inteiro ele ainda não tá, a Europa inteira está no discurso de que a inflação é transitória e a inflação aparentemente não é por lá. Os Estados Unidos também, eles vão começar a aumentar a taxa de juros em março e a gente já está no final do ciclo de alta de juros. Então a gente é expert nessa área de lidar com a inflação. Mas como você falou, a poupança ela é um investimento que não é, nem sei se dá para falar investimento porque você só deixa o teu dinheiro lá rendendo. E hoje a poupança ela rende 0,5% ao mês, mais a TR que tá zerada, né? Porque perdeu um pouco a função hoje em dia. Então, ao ano ela rende 6% e a inflação está em 10%. Então, você deixando teu dinheiro na poupança, você está perdendo 4% ao ano. Seu dinheiro está perdendo valor. E hoje a gente tem várias outras opções, até o próprio Tesouro Selic, que rende a taxa de juros, você já está acima da inflação. A gente tem fundos de investimento na XP que rendem 105%, 110% do CDI. Tem um até que rendeu 125% do CDI, isso com liquidez diária. Então, se você precisa resgatar hoje, você consegue o seu dinheiro. Então, dá para você deixar com uma reserva de emergência, que ainda vai estar rendendo legal. Então, tem todas essas opções. A poupança, as pessoas deixam porque elas veem isso como cômodo. Eu já sei como funciona, vou deixar lá e tem facilidade no resgate. Mas o mercado financeiro brasileiro já se desenvolveu muito mais e tem mostrado outras oportunidades com a mesma liquidez, ou seja, mesma facilidade de resgate e mesma segurança, que são investimentos de renda fixa. Então, você deixando teu dinheiro hoje na poupança, você está perdendo dinheiro. Essa é a pura É verdade. verdade, né? Pois é, inclusive, aproveitando já, né, esse gancho, pode falar mais sobre o que é a inflação e como ela é calculada, né? Porque a gente acabou jogando na outra pergunta, mas vai que a gente ainda tem um ouvinte que não saiba isso. E como ela é calculada, estimada e o impacto que o aumento dela traz para a nossa vida, né? Uhum. A inflação ela é a perda no poder de compra monetário. Então, quanto maior a inflação, menor é o meu poder de compra. Menos coisas eu vou comprar com a mesma quantia. Como eu falei antes, R$ 100,94 comprariam hoje o que R$ 15 compram. Então, é muito menos poder de compra. E hoje a gente tem um índice que calcula essa inflação, o índice principal que é calculado pelo IBGE, que é o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é um índice que calcula o consumo na etapa final, ou seja, o que você vai comprar ali na panificadora de alimentos ou vestuários, transportes, ele vai calcular o que é consumido pelo consumidor amplo. Ele não vai calcular as etapas de produção, ele não considera isso. Tem outros índices que consideram, como o IGPM,
Ele é um índice que vai calcular desde da commodity até o consumo final. Então ele tem todo um cálculo diferente e calcula etapa por etapa. Tom, só fazer uma pergunta, assim, só voltando na questão da poupança, que hoje em dia ela tá ruim mesmo, mas eu queria também voltar um pouco naquilo que você estava falando antes, que você disse que assim, desde tempos para cá, o brasileiro está investindo mais. É algo que está ficando mais popular, tem mais gente que está entrando nisso, né? E é algo muito positivo, né? Ainda mais se a gente for comparar com outros países, o percentual de gente que investe aqui está crescendo, mas é pouco, né? Se eu comparar com outros lugares. Você acha que essa mentalidade de investimento está vindo agora muito por conta da poupança já não estar tão boa? Porque houve uma época aí que, assim, que as pessoas têm essa coisa de deixar o dinheiro na poupança, porque em algum momento aí da história isso era muito bom, né? A poupança rendia muito e aí era como as pessoas deixarem lá. Você acha que tem essa relação entre você estar começando a investir porque a poupança está ruim e deixar de pôr na poupança e querer começar a investir porque ela está ruim? Tem uma relação, uma causa e consequência aí? O que você enxerga dessa relação de o cara querer começar a investir, tirar da poupança, e o papel da poupança, o que ela está exercendo aqui na sociedade hoje? Eu acho que é um conjunto de coisas. Primeiramente, um grande componente é a pandemia. A pandemia em 2020 ela fez com que a bolsa decaísse muito. Então, empresas boas que tinham resultados bons, elas caíram mais de 50%, 60%. E foi um ponto de entrada muito bom, porque até o final do ano, a bolsa brasileira já tinha recuperado e até batido o seu patamar pré-pandemia, já estava ali em máximas históricas. Então, foi um ponto de entrada muito bom que atraiu os investidores, quer dizer, atraiu as pessoas no geral que ainda não eram investidores. Então, elas entraram e 2020 foi um ano muito bom para quem investiu na bolsa, justamente por essa rápida recuperação. E também as pessoas, a pandemia ela machucou muito as pessoas financeiramente, porque, como eu falei, você vai um grande motivo para você investir é se prevenir de imprevistos, você economizar, deixar de usufruir no presente para se prevenir no futuro. E a pandemia ela é o exemplo mais claro e recente que a gente tem disso. Foi uma grande crise e quem não estava planejado simplesmente não teve o que fazer. Teve que se endividar, teve que dar um jeito, né? Ou nem deu. E quem estava ali com uma reserva de emergência planejada, conseguia ali, já sabia os seus gastos, estava bem mapeado, as pessoas elas conseguiram sobreviver na pandemia ali, mesmo sem renda, sem trabalhar, porque elas tinham uma reserva guardada para usar. Então, foi um grande choque de realidade na população. E elas perceberam que o imprevisto não é que a gente não sabe se vai acontecer, a gente não sabe quando ele vai acontecer. Então, por isso, as pessoas elas perceberam mais. E tem também globalização, digitalização, toda essa disponibilização de conteúdo que tem na internet, as pessoas falando muito de investimentos, ações, agora NFT, metaverso também, que é a bola do momento, mas é uma exposição muito maior que a população tem. Antes, investimentos era coisa da elite mesmo, né? Não era tão difundido. E agora está sendo exposto para todo mundo. Então, tem todos aqueles fatores que contribuem com que a educação financeira seja posta ao país inteiro. Você falou isso de não é se vai ter um previsto, é quando. Tem uma frase que eu gosto muito que ela fala assim: espere sempre o melhor, mas esteja sempre preparado para o pior também. Inclusive, né, falando em se preparar para o pior, é, tem especulação, né, que o ano de 2022 ele será um ano de recessão, né, na economia. Pode explicar o que exatamente isso quer dizer e se você concorda com essa afirmação? Uhum. Tecnicamente, a gente já está em recessão, na verdade, porque o segundo e terceiro trimestre do ano passado o PIB foi contraído. Isso configura uma recessão técnica.
Não quer dizer que a gente está em recessão de fato, até porque o nosso PIB cresceu ali de 4 a 5% ano passado. Mas esse ano, a previsão do Banco Central é que ele cresça 0,5%, menos que isso até. E comparado com o ano passado, é um crescimento muito mais enxuto. A gente não vai deixar de crescer, mas vai ficar ali estagnado. E por que a gente vai ter um crescimento muito menor? Primeiramente por causa do fim da pandemia, porque durante a pandemia, 2020 e 2021, qual foi a política do governo brasileiro? Não só no brasileiro, mas o governo europeu e dos Estados Unidos. Foi uma política expansionista, ou seja, o governo ele injetou muito dinheiro na economia, com auxílios. Aqui a gente teve o auxílio emergencial, né, um grande exemplo. E então ele injetou dinheiro na economia. E como a gente sabe, o maior princípio da inflação é a desvalorização da moeda. Então, durante a pandemia, a gente teve mais dinheiro para a mesma quantidade de produção. Então, como a moeda ela está maior, ela está mais espalhada, ela vai valer menos. E é exatamente o que está acontecendo agora. A gente está sentindo impactos dessa política expansionista. A inflação está subindo mês após mês. Tá? Hoje se encontra em 10%. E no mundo inteiro essa política foi feita também. E agora, esse ano, o que está no radar de política econômica? Fazer o ajuste monetário, o ajuste dessas políticas, para contribuir essa política expansionista excessiva. O que está sendo adotado é o contracionismo, aumentar a taxa de juros, diminuir os auxílios, diminuir a compra de títulos no mercado. Então, a gente está tendo esse ajuste monetário no mundo inteiro, não só no Brasil. A gente, inclusive, como eu falei, o Brasil está no final do ciclo monetário, porque a gente precifica que março, ou talvez a reunião após março, seja uma das últimas que aumentem a taxa de juros. E depois disso, a gente vai simplesmente manter ali por cerca de 12% a taxa Selic. E o mundo inteiro ainda está no começo. Os Estados Unidos deve aumentar em março, pela primeira vez, e ficar aumentando até o final do ano. A Europa vai começar a aumentar. Até agora o discurso era que a inflação era transitória. Não, porque a pandemia vai acabar e é só por isso, esse choque de oferta e demanda. E quando o cenário se provou contrário, a inflação ela persistiu e agora essa falta de atitude está complicando nas políticas contracionistas do mundo inteiro. E outro fator também que fez com que essa política contracionista viesse tão forte é a alta no preço das commodities. Então a gente vê hoje o barril de petróleo a mais de $90, o maior preço em 8 anos. E por que está tão alto as commodities? Porque a oferta ela ainda não está no mesmo patamar da demanda. Porque durante a pandemia, a demanda ela diminuiu muito. As pessoas elas não estavam com condição de comprar. Então, a oferta teve que se adaptar e diminuir. E agora a demanda ela voltou e a oferta ainda está ali patinando para acompanhar. E como tem mais demanda para menos oferta, é a clássica lei, né? Oferta e demanda. Os preços subiram. Com essa alta dos preços, a inflação seguiu também. Então, tem todos esses fatores. É um conjunto de coisas que vem acontecendo, e esse ano é o que configura isso, né? Um crescimento econômico menor do que no ano passado, porque a gente não vai ter ajuda ali de injeções da economia, de políticas monetárias expansionistas. O que a gente tem esse ano é um ajuste monetário, é uma virada de chave contracionista, que vai fazer com que o crescimento no mundo inteiro vai ser menor. Inclusive, até posso falar de um fator interessante, é que enquanto o mundo inteiro está fazendo esse ajuste na economia, a China está fazendo o contrário, porque durante a pandemia, a China ela fez uma política contracionista. Ela manteve a taxa ali de juros, ela fez uma política Covid-0, na verdade. Então, ela não injetou dinheiro na economia, não fez auxílios. Ela fez a política Covid-0. Qualquer caso que aparecesse, que se manifestasse, a China ela já
fazia lockdown intenso, já cessava atividades econômicas que podiam causar aglomerações. Então ela teve essa política muito forte, que fez com que agora eles estejam no outro lado da moeda. Eles estão podendo abaixar a taxa de juros e injetar dinheiro na economia. Então a China ela tá na contramão do cenário global. Eles estão podendo usufruir da baixa inflação, enquanto o mundo inteiro tá tendo que lutar contra esse problema fiscal, né? Mas então, isso aí da China, mas também a China tem uma questão de que a forma de governo lá, ela é diferenciada da forma de governo do lado de cada mundo, né? Lá é outra coisa, né? É mais fácil você... Por exemplo, aqui no Ocidente não seria tão fácil fazer uma política assim. Lá é outra realidade, né? Só funciona porque é a China. Lá as coisas são um pouquinho mais fechadas, né? Aqui tem toda o ritual da democracia, né? Não dá pra ficar ligando e desligando tão fácil. Mas é interessante pensar nisso, né? Eles lá têm um controle mais alto, não tiveram que fazer isso, mas aí também, né? Foi uma coisa muito mais rígida, só que aí agora, vamos dizer assim... valeu a pena, né? Agora os esforços estão se provando que não foram em vão. Pois é. Inclusive, tô vendo aqui que a gente já deu o nosso horário, né? E quero agradecer, Thomas, a você pela sua participação. Desculpa até encerrar meio abrupto assim, mas infelizmente, né? Esse papo tá muito bom, entendeu? Com certeza conseguiu clarear muita visão, tanto do pessoal aqui que tá trabalhando na produção do podcast, como os ouvintes, né? Enfim, assim, quero agradecer, pode falar aí, tem a sua deixa. Eu queria agradecer primeiro o convite aí do pessoal, da equipe, que foi muito receptiva. Foi uma conversa muito boa, muito gostosa. E me chame de novo aí, tô à disposição. Gostei muito de aparecer aqui. E obrigado pelo convite mais uma vez. Foi uma honra aparecer aqui e conversar com todos. A gente fica lisonjeado aí. E, inclusive, sobre a gente poder te chamar de novo, quem sabe na próxima temporada, né? Porque você aí fechou com chaves de ouro essa temporada do IFCast, tá certo? Caraca, nem isso. Pois é. Honra, hein? Me senti lisonjeado. Cara. Pois é, responsa. Caraca. E aí, bom, já aproveitar, antes de fazer os agradecimentos, né? Lembrando que a gente tem o IFCast Cortes oficial no YouTube, tá certo? O IFCast no YouTube e no Spotify, que são os episódios completos. Temos o nosso Instagram, né? O IFCastJF, certo? Inclusive, você quer falar alguma rede social, divulgar alguma coisa? Tá tranquilo. Eu tenho o meu Instagram, ThomasBalaban_, onde eu posto ali algumas coisas sobre investimentos, posto alguns stories. Às vezes, quando eu participo de algum evento, eu divulgo também. Então, quem quiser ali, ligue até para, de repente, quer alguma dica, alguma ajuda sobre investimentos, eu fico à disposição. E é isso. Que bom. Então, então segue lá o IFCast, né? Segue o Thomas, né? É importante, você que quer começar a mexer com essa questão de investimento, né? É sempre bom ter um apoio ali para você que é iniciante, né? E fazer o agradecimento, né? Falo em nome de toda a equipe praticamente, que eu sei que foi uma experiência maravilhosa para todo mundo aqui, né? De crescimento. E, enfim, agradecer aos ouvintes, um agradecimento especial para a Márcia, que é a nossa coordenadora, tá? E, enfim, um abraço aí, fiquem bem e até uma próxima. Antes de deixar um comentário aqui, agradecer a todo mundo aí, agradecer esses meses aí de projeto e aos ouvintes, né? Vai ter esse encerramento de temporada, né? Mas nada impede que no futuro vão ter outras temporadas, outra equipe. Então, para todo mundo que começou a seguir aí as redes, o canal do YouTube, o Spotify, continua seguindo, continua compartilhando com os amigos que você já por dentro de quando vier aí uma eventual terceira temporada. Exatamente. Lembrando que, né,
Os participantes são meio que passageiros, né? Como é um projeto do IF, mas, assim, nada impede dele voltar, tá certo? Inclusive, nossa, tem nem palavras pra falar desse projeto. Sim, nossa senhora, só continuem seguindo aí e apoiando que logo, logo, com toda certeza, vem mais episódios, tá certo? Enfim, agora fiquem bem.